Para o Bruno, ele estará ministrando a palavra. Eu gostaria que todos os irmãos que desejarem nos ajudar na diaconia da igreja, na recepção, ajudando, ver lá fora, eu gostaria que essa semana você mandasse uma mensagem para mim, no particular: pastor, eu quero, para que você possa nos ajudar. Vai ser importante, estamos precisando desse trabalho aqui na igreja. Nós vamos fazer uma coisa bem legal que estamos programando, e eu gostaria que você pudesse mandar mensagem. Estamos precisando de você. Pastor, de que idade a que idade? De 0 a 107 anos. Tem alguém mais de 107 aqui? Não tem, né? Então todos os irmãos estão convidados, que podem nos ajudar. Deus te abençoe. Deus abençoe, Bruno. É sua. A paz do Senhor, irmãos, amém? Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor, amém? Amém. Abre aí a sua Bíblia, João. As crianças podem ir lá para o fundo, lá para a salinha. Abra sua Bíblia em João, capítulo 3. Hoje é domingo. João, capítulo 3. A partir do versículo 1. Hoje é domingo, dia de culto aqui, culto da família. E o pastor, ele, essa semana, como ele falou, terça-feira ele pediu para... Eu fui lá com ele, lá na reunião lá dos pastores. E aí o pastor Carlito, ele pegou e pregou no capítulo 3 de João. Aí quando a gente chegou em casa, ele falou... Eu cheguei em casa, ele pegou e me mandou mensagem e falou assim: Bruno, você pode pregar? E prega a mensagem do pastor Carlito. Eu falei: nossa, não sei fazer isso daí não, né? Mas eu vou pregar no texto que ele pregou. Que... João capítulo 3, versículo 1. Quantos aqui conhecem esse texto que fala, tem o versículo, acho que é o mais conhecido da Bíblia, né, talvez, atrás somente de Salmo 23, mas é João 3,16, né? Quantos conhecem aqui de cor? Aí, João 3,16 é um texto muito conhecido, e às vezes, por ser muito conhecido, este versículo, a gente acaba esquecendo e não dando valor para o restante do texto. E eu quero ler com vocês a partir do versículo 1, que diz assim, ó: Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse-lhe Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei das coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhe falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos por mais esse momento, Deus, te agradecemos porque o Senhor é um Deus sempre bondoso, o Senhor é um Deus misericordioso, Pai, o Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Pai, nesse momento que nós estaremos aqui meditando na Tua Palavra, que o Senhor possa falar ao coração da Tua igreja, Pai, aquilo que o Senhor falou ao meu coração. E que as pessoas que estão aqui, que nós estamos aqui, que nós saiamos daqui diferente da forma como nós entramos, Pai. Nós queremos ser transformados, nós queremos ser mudados, para que nós possamos cada vez mais estarmos mais parecidos contigo, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus,
Amém. Amém? A vida com Jesus, ela é baseada em encontros. Uma vez eu assisti uma série de mensagens de um pastor, que a série de mensagens era abraços que curam, encontros que transformam. Encontros. O relacionamento que nós temos com Jesus é baseado em encontros. E hoje eu gostaria de falar sobre esse encontro específico que Jesus teve com Nicodemos. Jesus, ele se encontra com Nicodemos à noite, em algum lugar, e ali eles têm uma conversa. E eu quero falar sobre essa conversa, sobre o que eles conversaram e o que nós podemos tirar desse encontro que transformou. Se transformou a vida de Nicodemos, vai transformar a nossa vida também, amém? Amém? Quantos de nós já tivemos encontros com Jesus e logo após esse encontro a nossa vida foi transformada? E aqui eu não quero falar de encontros como esse encontro hoje aqui, hoje domingo à noite, onde a gente se encontra, levanta a mão, ora, louva, ouve a palavra e depois a gente vai embora. Não desses encontros, mas um encontro que realmente transforma a sua vida. Porque não necessariamente os encontros que nós temos aqui na igreja, seja na terça-feira no culto de oração, quinta, sábado na reunião de jovens. Falando nisso, reunião de jovens, sábado agora, 19h30, a gente vai começar uma série de mensagens falando sobre o Sermão do Monte. Então, fique ligado aí, 19h30, sábado. Mas na reunião de sábado, no domingo de manhã e domingo à noite, esses encontros, eles não necessariamente nos transformam. A transformação é algo que, quando a gente se assenta e começa a falar com Jesus, e aí Jesus, baseado nessa história aqui de Nicodemos, Jesus ele começa a trazer algumas verdades para nossas vidas. Nós olhamos para dentro de nós mesmos e a gente começa a fazer uma reflexão. A gente começa a pensar naquilo que aquilo que Jesus disse. E aquilo que Jesus disse nos traz arrependimento e perdão de nossos pecados. Nós nos arrependemos dos nossos pecados e aí nós transformamos a nossa vida. É desse tipo de transformação que eu quero falar nessa noite. Amém? Então, quantos de nós já tivemos esse tipo de transformação? Algo onde a gente olha para trás, temos aquele antes e depois, o antes daquele encontro e depois daquele encontro. A gente sabe aqui, olhando para a história de Nicodemos, que depois desse encontro, não que ele passou a seguir e ser um discípulo de Jesus, mas nós vemos que no final, quando Jesus ele morre, e quem está lá no meio daquela situação, quem está lá é Nicodemos. Nicodemos ajuda a levar o corpo de Jesus até um sepulcro. Então Nicodemos, não que estava acompanhando de perto, mas estava ali de longe. Foi um encontro que transformou a vida dele. Encontros com Jesus é isso, encontros que transformam. E uma coisa é certa, quando nos encontramos com Cristo, tudo novo se faz. Na nossa vida, quando nós nos encontramos com Jesus, tudo novo se faz. E eu quero te mostrar algumas coisas dentro dessa conversa que Jesus teve com Nicodemos, que nos levam a sair diferente de como entramos. Não sei se você reparou nessa minha oração, ou nas orações que eu faço, a Mari sempre fala que eu sempre falo o mesmo começo da oração, e quando eu estou pregando, eu sempre falo o final o mesmo também. Eu gosto de falar assim porque isso me reafirma as coisas, o que Deus é na minha vida. Então, quando eu começo a oração, eu sempre falo, Senhor meu Deus, meu Pai, te agradeço porque o Senhor é um Deus sempre misericordioso. Agora esqueci a oração que eu faço. Bondoso, misericordioso e que nunca nos deixa só. Essa é a oração que eu sempre faço. E aí depois eu continuo a minha oração. E no final eu sempre pego, quando eu estou pregando, eu pego e falo que nós possamos sair daqui diferente de como nós entramos. Porque eu acredito nisso, eu acredito na transformação de Jesus em nossas vidas. A partir do momento que nós nos encontramos com Ele, nós não podemos sair da mesma forma como nós chegamos. Nós temos que sair diferente. Se você se encontrou com Jesus, você tem que ser diferente de como você era antes. Amém? Versículo 1 do capítulo 3 de João diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse. Aqui Nicodemos ele pega e vai até o encontro de Jesus no meio da noite para poder conversar com Jesus.
Nicodemos havia ouvido falar sobre Jesus e isso despertou nele uma curiosidade que só seria satisfeita se ele mesmo fosse ao encontro de Jesus. Então, por onde Jesus passava, uma multidão o acompanhava querendo ver mais sinais e maravilhas. Então, por onde Jesus passava, ele fazia sinais, fazia maravilhas. Então, você pensa aí nos milagres que você conhece sobre Jesus, multiplicação de pães e peixes, transformação de água e vinho, cura de pessoas, ressuscitou algumas pessoas. Então, tudo isso chamava a atenção e as pessoas começavam a querer seguir Jesus. Então, por onde Jesus passava, uma multidão o acompanhava. E por isso, naquele aqui, a gente está no começo do Evangelho de João, então Jesus está começando a ficar famoso naquela região, e com certeza Nicodemos já tinha ouvido falar sobre Jesus, já tinha ouvido falar sobre aquilo que Jesus estava fazendo naquela região, e aquilo chamou a atenção dele, falou assim, eu preciso saber quem é esse Jesus. Quando a gente ouve sobre Jesus, nós precisamos querer saber o que ele faz. O que é? Por que as pessoas estão indo atrás? Por que as pessoas querem ouvir falar sobre esse homem? E uma coisa que eu reparo nessa multidão, essa multidão que caminhava e que ia atrás de Jesus, algo interessante que eles tinham é que essas pessoas elas tinham uma alma cansada e elas tinham fome. Uma alma cansada de tanta espera, porque eles estavam esperando durante muito tempo o Messias chegar, e ali, se você for ver a história, eles passaram por vários impérios, né, subjugando Israel, e eles estavam cansados daquilo, e também fome de justiça, fome de Deus, fome daquilo que Jesus poderia fazer por eles. Então, no momento onde que Jesus ele nasce e ele começa a fazer o seu ministério, as pessoas começam a ouvir e aquilo vem de encontro ao coração daquelas pessoas que estavam necessitadas de ouvir aquela palavra. E como nós sabemos que Nicodemos já tinha ouvido falar sobre ele? No versículo 3 ele diz assim, na continuação do versículo 2 ele diz: Mestre, sabemos que ensinas das partes de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Nicodemos já começa a conversa e fala assim, nós já sabemos. Então eu sei, eu ouvi que o Senhor está fazendo alguma coisa aí. E isso que você está fazendo só pode ser se Deus estiver com ele. Não tem como alguém fazer essas obras que você está fazendo, se não for da parte de Deus. E aí, nesse encontro, onde Nicodemos ele marca com Jesus, e Jesus vai até esse encontro, Jesus, ele ama encontros. Na realidade, ele é o Senhor dos encontros. O próprio Deus, ele decidiu, na eternidade, nos encontrar, comigo e com você. E sabe onde foi o ponto de encontro que Jesus marcou? Lá na cruz do Calvário. É onde ele marca aquele ponto, onde ele marca o encontro, é onde nós, todos aqueles que vão crer em Jesus, eles se achegam nesse ponto de encontro, e ali eles têm a vida transformada. Quantos aqui já se encontraram com a cruz de Cristo? Amém? Essa cruz transforma nossas vidas. A partir dela, nós passamos a ter um relacionamento com Ele diário e transformador. Ele também disse que um dia viria nos buscar para que nunca mais ficássemos longe dele. Encontros. Jesus, ele é o Senhor dos encontros. Ele gosta desse tipo de encontro, onde ele senta, nós nos assentamos e ali nós começamos a conversar. E eu falo muito isso nos jovens, que é uma roda de conversas, né? Onde a gente se assenta e começa a falar sobre Jesus e com Jesus. Com Nicodemos foi no meio da noite e em algum lugar lá, onde o João ele não diz onde eles se encontraram, só fala que foi no meio da noite. E conosco? Tem um hino antigo que o pastor sempre fala aqui, que ele diz assim: nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei, eu marquei um encontro com Deus. Jesus marcou este encontro com você nessa noite feliz, amém? Você pode estar até cheio de dúvidas, assim como Nicodemos estava. Depois a gente vai continuar lendo esse texto aqui, mas a gente já leu e viu que Nicodemos tinha várias dúvidas. Então ele foi perguntando, como que eu posso nascer de novo? Como que é isso? Como que é aquilo? E Jesus foi explicando. Você também pode ter várias dúvidas no seu coração, e talvez em um único encontro,
em uma única noite, essas dúvidas não sejam sanadas, não sejam tiradas. Mas tudo bem, isso daí é algo relevante. Porque agora você tem um relacionamento com Ele diário e transformador. E algumas coisas, e às vezes você pode, se a gente ver aqui no texto de João, capítulo 3, Nicodemos, ele começa a fazer algumas perguntas, e Jesus, ele pega e chega um momento e fala assim: como que você não entende essas coisas básicas, essas coisas simples, e você quer saber de coisas maiores? Às vezes as nossas dúvidas, e eu tenho algumas dúvidas, e eu começo a conversar e falar com Deus. Só que para isso, para que a gente possa ter essas dúvidas sanadas, para que Jesus possa falar ao nosso coração e a gente possa sair de lá entendendo, a gente precisa de duas coisas. Primeiro, intimidade com Ele. Intimidade a gente ganha com tempo. Então é todos os dias. Se você todos os dias falar com Deus, falar com Jesus em oração, você vai criando intimidade com Ele. E a intimidade, ela leva a outro ponto. A intimidade, ela leva para que a gente possa ser maduros espiritualmente. Porque algumas respostas de Jesus, a gente só vai entender se a gente for maduro. Porque Jesus pode falar, Jesus pode te responder, mas você não vai entender. Você só vai entender quando você tiver intimidade com Ele, quando você estiver caminhando com Ele todos os dias, quando aquilo for algo de dentro do seu coração, aí você vai crescendo. O apóstolo Paulo, ele pega e dá um exemplo do cristão. Quando ele se converte, ele é um cristão que precisa de leite materno, mas com o passar do tempo, o leite já não vai servir mais para ele, porque ele está amadurecendo. E a gente sabe que crianças, bebês, eles nascem, precisam do leite materno, e conforme ele vai crescendo, as mães começam a fazer a introdução alimentar, né? Então vai colocando papinha, vai fazendo isso, vai não sei o quê, até que chega um momento onde ele pode comer uma feijoada, um churrasco, e vai crescendo. Mas você não consegue dar uma feijoada para um bebê recém-nascido. Ele não consegue comer, mas com o amadurecimento dele é que essas coisas serão possíveis. E no campo espiritual é a mesma coisa. Quando você vai crescendo espiritualmente, as suas dúvidas serão sanadas e você vai conseguindo entender melhor as respostas de Jesus. Amém? Estão entendendo até aí? Amém? Não importa o lugar, o que importa é que o Senhor dos encontros quer nos encontrar em qualquer lugar e transformar a sua vida. E aqui o lugar que eu estou falando é que não necessariamente precisa ser aqui dentro dessa igreja. Jesus, e aí eu vou falar um pouco sobre Mateus capítulo 6, Jesus ele pega e fala, quando ele está ensinando, ali do capítulo 5 até o 7, é o Sermão do Monte. E ali Jesus ele está ensinando os seus discípulos algumas coisas, e ele fala também sobre a oração. E a oração, lá no capítulo 6, ele fala como que deve ser a oração, que é a oração do Pai Nosso. E um pouco antes, ele fala como que deve ser, como que você ora ao Pai. E aí ele fala que você pode entrar no seu quarto em secreto. Porque o Pai que vem em secreto, ele vai responder as suas orações. Então, Jesus não se importa com o lugar onde você está. Pode ser aqui, nessa noite, pode ser na sua casa, pode ser no seu carro, pode ser aonde você estiver. Não importa o lugar. O que importa é que o Senhor dos encontros, Ele quer te encontrar e Ele quer transformar a sua vida. Amém? No versículo 3, Jesus disse assim. Peraí. Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós temos que nascer de novo. Os encontros que passamos a ter com Jesus nos leva a refletirmos mais ao Mestre do que nós mesmos. O apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Efésios, ele fala que nós estávamos mortos em nossos pecados, mas em Cristo nós fomos vivificados. E aí ele termina dizendo que pela graça nós somos salvos. Nos encontros que temos com Jesus, Ele nos traz salvação. E com a salvação vem o nascer de novo. Mas por que nós temos que nascer de novo? Jesus ele diz lá no versículo 7, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Só quem é nascido de novo pode viver no reino de Deus.
Por que é que nós temos que nascer de novo? Porque só quem é nascido de novo pode viver no reino de Deus. Só quem é nascido de novo pode dizer não ao pecado e sim para Deus. Só quem é nascido de novo tem acesso às bênçãos que estão escondidas em Cristo. Só quem é nascido de novo é verdadeiramente livre. Só quem é nascido de novo tem garantia de vida eterna. Só quem é nascido de novo entende o sacrifício de Jesus na cruz. Só quem é nascido de novo vive pela eternidade. Só quem é nascido de novo pode dizer não às suas vontades, desejos e sonhos. Sabe por quê? Porque aqueles que são nascidos de novo são nascidos pelo poder do Espírito Santo. E aqueles que são nascidos pelo poder do Espírito Santo fazem o que fazem não por eles mesmos, mas porque entendem que a vida que eles estavam levando longe de Deus era uma vida de morte. Mas quando se encontraram com Jesus e a boa obra começou, eles morreram para o mundo e nasceram de novo diante do Pai. Reconhecendo o senhorio de Cristo, entenderam que foram chamados para serem sal nesta terra e luz no mundo. Foram chamados para proclamar o reino de Deus. Foram chamados para fazer discípulos. Foram chamados para libertar os cativos. Foram chamados para curar os doentes. Foram chamados para serem testemunhas do agir de Deus em suas vidas. Só quem nasceu de novo pode fazer tudo isso. Quando Jesus ele começa ali quando Nicodemos ele pega e fala: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver nele. Jesus ele nos deu esse poder para que nós possamos fazer essas coisas também, assim como ele fazia, nós também podemos fazer. Mas nós só podemos fazer essas coisas se nós nascermos de novo. Porque só quem é nascido de novo tem esses poderes. Só quem é nascido de novo tem Deus dentro do seu coração, tem Deus em suas vidas, e isso transborda para as outras pessoas. E aí eu posso curar, e aí eu posso dizer a verdade do Evangelho, e a pessoa será convencida através do Espírito Santo para poder se arrepender e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Só quem é nascido de novo pode fazer essas coisas. Por isso que Jesus disse lá no versículo 7, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Jesus não falou, se for possível, nasçam de novo. É necessário. Se você não nascer de novo, você não vai fazer as obras que você tem que fazer como meu discípulo. Se você não nascer de novo, as pessoas não serão impactadas pela sua vida. Se você não nascer de novo, você não será você não será um filho adotado pelo meu Pai. Se você não nascer de novo, você não vai ter acesso às bênçãos celestiais que estão guardadas para os filhos de Deus, que são aqueles que nascem de novo. É necessário que a gente possa nascer de novo. Amém? E aí tem uma frase que eu ouvi, na realidade eu não sei se eu ouvi ou se eu li em algum livro, isso eu não lembro. Mas a frase é o amor que muda o mundo. E aí agora a gente chega no versículo chave desse capítulo, né? Versículo 16, que é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor que muda o mundo, mas ela não deixa de ser a mais pura verdade de todas. O amor de Cristo mudou e muda o mundo até hoje. E eu acredito que João aqui ele foi totalmente inspirado pelo Espírito Santo para poder escrever esse versículo 16, dizendo que porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então ele consegue descrever esse amor de Deus de uma forma que talvez humanamente a gente não iria conseguir, mas através do Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, João consegue fazer isso. Nesse texto aqui, nesse versículo, nós conseguimos ver o tamanho do amor de Deus por nós. E na última sexta-feira nós falamos sobre as últimas 7 palavras da cruz. E eu fiquei com a segunda, que era: em verdade te digo, hoje você estará comigo no paraíso. E agora vamos pensar um pouquinho.
Esse texto aqui, para quem não estava, fala sobre Jesus estava lá na cruz e quando ele já está sendo crucificado, foi colocado 2 ladrões, um de cada lado, e ali Jesus ele tem esse encontro com aquele homem e ele diz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Você acha mesmo que aquele homem que estava ao lado da cruz com Jesus esperava ter esse encontro com ele ali na cruz? É claro que não. Mas lembra que eu disse lá no começo que não importa o lugar. O que importa é que o Senhor dos encontros, Ele quer nos encontrar. E Ele quer transformar a nossa vida. Jesus é o Senhor dos encontros. E desde a eternidade Ele já havia marcado aquele encontro com aquele homem lá naquela cruz. Você pode até estar pensando: Bruno, eu até quero me encontrar com Jesus, mas eu não me sinto digno de estar perto dele. Eu já fiz tantas coisas erradas na minha vida, acredito que Jesus não me ama como os outros. Jesus ele ama mais o pastor Alexandre do que ama a minha vida, ama mais o Guilherme do que me ama. Deixa eu te contar um segredo. Ninguém é digno de se encontrar com Jesus. Ninguém é digno de se encontrar com Jesus. E essa é a beleza do Evangelho. Ele não é baseado naquilo que eu faço ou deixo de fazer. Ele é baseado exclusivamente na obra da redenção que Jesus executou lá na cruz. Paulo diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então, não é nada do que a gente possa fazer que eu vá merecer me encontrar com Jesus, que eu vá merecer a salvação, que eu vá merecer as dádivas que Jesus tem para mim. O que aquele homem havia feito para merecer a salvação? Aquele homem lá na cruz? Nada. Foi tudo pela graça e foi tudo por amor. Um amor que muda o mundo. Mudou a vida daquele homem, mudou a vida dos discípulos, mudou a minha vida, e eu creio que muda a sua vida também, amém? Deus, e aqui eu vou começar a dar alguns exemplos de homens na Bíblia que tiveram um encontro com Deus e que transformaram as suas vidas. Quando Deus ele se encontra com Abraão, ele diz para ele assim: sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E ali Abraão pega tudo e vai embora. Um pouco depois, ele pega e fala para Abraão que ele vai fazer dele pai de multidões. Esses encontros que Abraão teve, e aí depois, quando Isaac nasce, Deus ele pega e pede para que Abraão entregue o seu filho Isaac, e ali Abraão vai fazer isso, chega no momento e Deus pede para que ele pare. Esses encontros onde Abraão teve com Deus, nenhum deles, Abraão saiu da mesma forma como ele entrou. É encontros que transformam. Quando Deus ele pega, quando Moisés ele está andando pelo deserto, e foi ministrado hoje isso, a Sara ministrou, nós cantamos uma música sobre isso. Quando Moisés ele está andando pelo deserto e vê uma sarça ardente, e aí ele começa a ver aquilo, e aquilo chama atenção. Moisés vai chegando perto da sarça, e de lá do meio da sarça ele escuta uma voz dizendo para que ele possa Moisés tirar a sandália dos seus pés, porque aonde ele estava era a terra santa. A partir daquele momento de encontro de Moisés com Deus, a vida de Moisés nunca mais foi o mesmo. Quando Pedro, a gente olha para a história de Pedro caminhou durante 3 anos e meio com Jesus, e aí no final ali do ministério de Jesus, Pedro ele nega o próprio Jesus. Um pouco tempo depois ele está lá na praia, Jesus se encontra com ele na praia, e aquele encontro transforma a vida de Pedro. Pedro já não é mais o mesmo discípulo. Pedro agora é o grande apóstolo, aquele que inicia a igreja ali junto com os outros 11 ali. Eles começam a iniciar a igreja primitiva. Aquele encontro transformou a vida de Pedro. E aí a gente chega em Paulo. Paulo, quando ele era um perseguidor de Jesus, dos cristãos, ele era perseguidor dos cristãos, e ele teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco, onde uma luz brilha forte sobre ele, ele cai do cavalo, e ele ouve uma voz falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele encontro, a vida de Paulo foi transformada para sempre. O amor que muda o mundo vem junto desses encontros que temos com Jesus. Esses exemplos que citei tiveram encontros que transformam com aquele que é o próprio amor. E aí eu quero dizer algo interessante, que para que você possa se encontrar com Jesus, não espere
estar no seu melhor momento espiritual? Porque às vezes a gente tem isso na nossa mente, né? Como eu disse agora há pouco, nenhum de nós somos dignos de se achegar a Deus por nós mesmos. Então não espere você estar num melhor momento espiritual para poder chegar perto de Deus. Sabe por quê? Porque você nunca vai chegar lá. Se você não estiver todos os dias, diariamente, na presença de Jesus, você nunca estará nesse melhor momento espiritual. Ah, eu vou parar de fazer tal coisa. Não, deixa eu parar isso, isso e aquilo, e aí sim eu vou para a igreja. Deixa eu fazer isso, 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 e aí sim eu vou voltar aos caminhos do Senhor. Não faz isso não. Não espere chegar a esse momento. Porque quando a gente olha para aquela história do homem que estava sendo crucificado lá na cruz, imagina se ele quisesse esperar um momento específico, um momento melhor da vida dele. Vocês acham que ele teria algum momento melhor? A morte era iminente, não tinha mais tempo, não tinha mais para onde correr. Não espere um melhor momento para se encontrar com o Senhor. Você pode não ter o tempo suficiente para isso. E aí é um problema. Aí é um problema grande. Venha ao encontro de Jesus do jeito que você está. Gostaria de pedir para que você pudesse ficar em pé. Feche seus olhos. São encontros que transformam a nossa vida. E eu gostaria de fazer um convite para você que está aqui nessa noite. Se você precisa desse encontro com Jesus, desse encontro que transforma a nossa vida, desse encontro com o Senhor dos encontros, desse encontro que o amor que vai transformar a sua vida, e eu posso dizer isso com toda certeza, com toda a minha convicção, esse amor transforma nossas vidas. Se você precisa desse encontro, se você precisa aceitar a Jesus como seu único suficiente Salvador, eu gostaria de convidar que você pudesse estar vindo aqui à frente. Se você precisa se reconciliar com o seu Senhor, não espere um melhor momento do que esse. Esse é o melhor momento. Gostaria que vocês pudessem estar fechando seus olhos. Aquele que se sentiu tocado, aquele que Jesus está falando ao seu coração, que você precisa de um encontro verdadeiro com Jesus, um encontro que transforma, um encontro que muda, um encontro que salva, um encontro que não nos deixa mais do mesmo jeito que nós estávamos antes, mas é algo que muda a nossa vida. Tem um livro que diz, é o reino de ponta cabeça, ele muda a nossa vida, ele coloca a nossa vida de ponta cabeça, e ele transforma tudo que está lá dentro, ele transforma toda a nossa vida. Então se você se sentiu queimando o seu coração por isso, você pode vir até a frente, nós estaremos orando agora.
Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é real, Pai. O Senhor é real porque eu sinto a sua presença aqui nessa noite. E eu sei que o Senhor marcou um encontro com cada um que está aqui, Pai. Porque o Senhor é o Senhor dos encontros. Deus, que nós possamos sair daqui diferente de como nós entramos, Pai. Que nós possamos sair daqui diferente, Pai. Não olhando para trás, mas olhando para frente. Olhando para o alvo que é o Senhor. Olhando para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. E não olhando para os nossos pecados. Não olhando para a nossa vida anterior. Não, Pai, mas olhando para a nossa nova vida. Aquela onde nós vamos nascer de novo no Senhor. Nascer de novo no Espírito Santo. E nascer de novo no Espírito Santo, nascer de novo, Pai, traz tantas coisas boas, Pai. Deus, que o Senhor possa mostrar isso a cada um que está aqui nessa noite, Deus. Que esse encontro seja um encontro real, um encontro transformador, um encontro, Pai, que a partir de hoje nós não seremos mais o mesmo, Pai. Essa é a minha oração nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Amém. Amém, queridos? Você está aqui nessa noite, amém? Hoje já foi teu encontro com o Fantástico. Quando você vê um pregador sendo tocado pela palavra que ele prega, é porque a palavra antes de chegar aí, chegou aqui primeiro. A palavra antes de ser falada aí, falou aqui primeiro. E não há nada melhor quando você entende que a melhor decisão da vida que nós temos é de termos esses encontros com o Senhor. Eu quero que você preste atenção numa coisa que eu vou te falar e não fique aborrecido comigo. Sabe por que não mudou? Porque você não teve um encontro real. Sabe por que não libertou? Porque você não teve um encontro real. Sabe por que o Espírito não fala? Porque você não teve um encontro real. Sabe por que as coisas parecem que dão um passo à frente e 3 atrás? Porque não tiveste um encontro real com o teu Senhor. Encontro real muda a vida. Encontro real muda caminhar. Encontro real muda hábitos. Encontro real muda vícios. Encontro real muda casamentos. Encontro real muda o coração de um homem ou de uma mulher. Eu acho que você nessa noite poderia perfeitamente reavaliar o seu coração, se você e eu tivermos um encontro genuíno com Deus. Bruno falou sobre o ladrão da cruz, um dos ladrões da cruz. Aquele homem tinha tudo para dar errado. Já era o ponto final. Tá certo, é inferno. Era ladrão, era malfeitor. E não dos mais fracos, dos piores que tinham, porque a morte de cruz era para os piores. Mas quando nós temos um encontro genuíno com o Senhor, tudo muda. Eu não posso avaliar a sua vida porque eu não estou contigo 24 horas por dia, graças a Deus por isso. Mas você pode avaliar o seu coração e ver se tudo mudou. Se você que fofocava parou de fofocar. Se você que bebia parou de beber. Se você que masturbava parou de se masturbar. Que você que olhava pornografia parou de olhar pornografia. Você que maltrata a sua esposa parou de maltratar.
Você que tinha atos violentos em casa, parou de ter atos violentos em casa. Você que tinha pensamentos roubados, parou de ter pensamentos inclinados para o inferno. Você que andava com uma vida dúbia, transformada, agora não anda mais, só no Senhor. Só você pode avaliar isso aí. Encontros reais. Encontros reais. Está cansado? Porque parece que nada aconteceu? Pastor, estou na igreja há 20 anos, Bruno. Nada acontece na minha vida. O que Deus está fazendo? Deus é o mesmo Deus. Quem não está fazendo é eu e você. Quem não está fazendo é eu e você. Não esqueça que nessa história tem a nossa parte. Porque Ele continua de braços abertos, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas. Nada mudou? Era dia de você sair do seu lugar e vir a esse altar. Pastor, mas a sensação que dá é que quem vem ao altar não é crente. A sensação que dá é que quem vem ao altar é homem e mulher corajoso, que fala: preciso jogar essa capa fora, não viver mais dos favores, mas viver do que Cristo tem e é na minha vida. Eu gostaria muito que você refletisse nisso. Que você refletisse no seu coração. E com muita ousadia, com muita fé transformadora, que Ele está pronto a nos transformar, saísse do seu lugar e viesse ao altar do Senhor. Saísse do seu lugar e viesse ao altar do Senhor, falando: Senhor, não está bom. Comecei uma parte, mas não terminei. Hoje é o grande marco da minha vida. Muda. Muda. Eu vou te convidar pela última vez para você sair do seu lugar e vir ao altar do Senhor. Você aguarde. Deixa os pastores ministrarem, orarem. E se você desejar, vem no altar. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Neste encontro de amor, pedirei ao Senhor uma bênção pro meu coração. Nesta noite
noite feliz neste santo lugar. Eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Senhor Deus, estão aqui no altar, ó Deus, algumas vidas que decidiram estar aqui, ó Pai. Saíram dos seus lugares porque entenderam da necessidade de estarem aqui no altar do Senhor. E eu quero pedir ao Senhor nessa noite, ó Pai, que o Senhor venha mover-se, trazer um impacto desse dia em diante na vida dos teus filhos. Que a data de hoje seja uma data marcante no coração de cada um deles, ó Pai. Que seja uma data, um divisor de águas. O dia que eles tiveram um encontro com o Senhor. Pai, aquele que bebia não bebe mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que andava longe não anda mais longe, aquele que busca vai ter fome e sede de justiça. Toma nas tuas mãos cada um dos teus filhos. Eu peço a tua bênção sobre cada um que está aqui no teu altar, e que a vida deles, a história deles, sejam transformadas pelo poder que há em Cristo Jesus. Toma os teus filhos nas tuas mãos. Eu profetizo as tuas mais ricas bênçãos, e que o mover do teu Espírito Santo venha de forma poderosa sobre a vida dos teus filhos. Nós te agradecemos, nós te louvamos, oramos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se assentar em silêncio enquanto esses irmãos estão sendo ministrados.
Aleluia, irmãos. Bom que você veio e passou esse tempo aqui especial na presença do Senhor. Terça-feira, às 19h30, oração. Quinta, às 20h, nós temos na sala do Pai. Sábado, nós temos reunião dos jovens. E deixa eu te dizer uma coisa, queridos pais. Pastor, mas não tem como. Sábado, uma preguiça, uma nhaca de sair de casa. Ai, de trazer o meu filho na igreja. Ótimo isso. É ótimo você não trazer seu filho. O mundo não perde tempo em roubar seu filho da presença do Senhor. A tua preguiça rouba o seu filho da presença do Senhor. A sua economia desnecessária rouba o seu filho da presença do Senhor. Então eu gostaria que você fizesse isso. Trouxe, pastor. O que foi, filho? Ora pelo meu filho. Ele não quer mais vir à igreja. Porque quando ele quis vir, você não trouxe. Você falou que não podia. Você falou que estava cansado, que acabou a gasolina. Então eu queria que você pudesse despertar aí, em nome de Jesus. Sábado, às 19h30, não estou enxergando lá. Claro, está aqui do meu lado. 19h30, culto dos jovens. Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar de pé, queridos? Vamos dar as mãos, nossos visitantes. Que Deus abençoe a tua vida de forma rica e poderosa. Temos visitante. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe, querido, em nome de Jesus, a sua vida. São seus amigos, né? Eu acho que sou amigo de todos aqui, né? Que eu vi quando chegou, o pessoal foi lá, abraçou. Vocês são queridos, tá vendo? Como é que é o nome? Nataciana e Mateus. Jessir, Nataciana e Mateus. Jessir, Nataciana e Mateus. Você é a? Marta. Márcia. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Quando acabar, você dá um abraço nos nossos visitantes. Eles estão ansiosos por isso. Também aproveita e dá um abraço no Davi e na Beth. Vamos dar as mãos, queridos, para nós podermos orar. Pai querido, nós te louvamos por esse dia e te agradecemos pelas bênçãos do Senhor sobre nós. Te agradecemos, ó Pai, por essa palavra, por esse culto que o Senhor, ó Deus, recebeu, mas derramou sobre nós da tua glória. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque saímos daqui cheios. Saímos daqui, ó Pai, abençoados. Ó Deus, assim como cada um que chegou aqui, aquele que está em casa nos assistindo, quero pedir que o Senhor derrame do teu Espírito Santo e que essa semana seja uma semana de ricas bênçãos, seja uma semana de vitórias, seja uma semana de romper em fé em nome do Senhor Jesus. Tu conheces e sabes da batalha que cada um tem que enfrentar, e eu quero pedir ao Senhor que em todas as coisas eles sejam mais que vencedores em nome de Cristo Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e que a doce consolação do Espírito Santo seja presente com cada um dos irmãos, desde agora e para todo sempre. Você pode dizer amém, queridos? Antes de você ir embora, se você puder nos ajudar na próxima segunda-feira na reunião de pastores, procure a Preciosa. Está precisando de ajuda lá, não está? De mantimento, ajuda? Isso, procure lá ela, para que você possa doar um feijão, um pai, uma linguiça, e seja lá o que for. Deus abençoe.